Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje iremos tratar das excludentes de ilicitude, dando continuidade, não é, ao nosso projeto de trazer um conteúdo curto, simples, objetivo e de muito valor. Mas antes de iniciar, né, já vou pedindo aos senhores e senhoras, concurseiros, concurseiras, ok? Que curtam o nosso vídeo, compartilhem para um amiguinho, para uma amiguinha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tão quanto, se você estiver assistindo esse vídeo aqui pelo Instagram também, pessoal, dá aquela curtida para dar aquela moral para a gente. E vamos embora, pessoal. Vou até fazer questão de fazer uma leitura do dispositivo legal, não é? Afeto lá o Código Penal, mais precisamente do artigo 23. Vou pedir para a produção deixar aqui um printzinho, ok, do artigo 20, dos artigos 23, 24 e 25, que tratam justamente das excludentes de ilicitude. Olha só, pessoal, o que é que ele diz. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, que eu dou uma abreviada aqui, porque o quadro é pequeno, pessoal, e exercício regular do direito. Ou seja, nós temos essas quatro causas excludentes da ilicitude. Já sabemos, não é isso, que o crime ele é composto de três substratos, não é isso? A gente estuda, vou pegar uma brechinha aqui no meio do quadro, daqui a pouco eu apago. Um crime é composto de fato típico, ilicitude e culpabilidade, não é isso? Já demos uma pincelada na aula 1 a respeito do fato típico, né? Só lembrando, como sempre, isso aqui, ou melhor, esse vídeo, né? Este vídeo, ele não é um vídeo completo, pessoal, é um vídeo mais direto, mais objetivo, voltado realmente àquilo que vai cair na sua prova, com o intuito de trazer conhecimento, se você ainda não conhece o tema, e melhorar, aprimorar o conhecimento do pessoal que já vem estudando, tá bom? Aí vamos lá, ó. Nós já vencemos o primeiro elemento, fato típico, só lembrando, composto de conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Na ilicitude, que é o tema de hoje, a gente não estuda a ilicitude em si. A gente estuda as causas que excluem a ilicitude. Porque, pessoal, o Código Penal adotou a teoria da indiciariedade. Porque há indícios, né, ou presume-se, que todo fato típico ele seria, em tese, ilícito, só deixando de sê-lo se, porventura, aquele fato típico for praticado pelo sujeito ativo, claro, amparado por uma dessas excludentes. Tá certo? Pensa comigo. Um homicídio. Né? Um sujeito A, com a intenção de matar B, vai lá e cefa a sua vida. Ok? Existiu ali um fato típico dotado de conduta dolosa, resultado morte, nexo de causalidade entre a conduta do sujeito ativo e o sujeito passivo e tipicidade formal e material. Só lembrando, tipicidade formal, adequação da conduta àquilo, da conduta praticada pelo agente, aquilo que está previsto na forma da lei. Tá certo? Perceba, A com a intenção de matar B, praticou um fato típico previsto no artigo 121, matar alguém. Tipicidade formal. Houve uma efetiva lesão ao bem jurídico? Sim, a vida foi ceifada, ok? O bem jurídico vida foi violado na sua integralidade. Ou seja, também aconteceu tipicidade material. Pois bem, a todo fato típico presume-se que ele é ilícito, só deixando de o ser se porventura for praticado sobre a égide de uma dessas excludentes. Por exemplo, matar alguém é um fato típico e ilícito. Agora, matar alguém em legítima defesa ou em estado de necessidade já desconfigura, já descaracteriza a ilicitude, tornando o fato lícito, consequentemente legal. A lei não autoriza você matar alguém. Contudo, todavia, entretanto,
se você chega a matar alguém em legítima defesa para proteger a sua própria vida ou a de outrem, esse fato deixa de ser ilícito, consequentemente, deixa de ser ilegal e torna-se um fato legal, o qual não merece uma reprimenda, uma punição do direito penal. Tá bom? Dando continuidade à leitura dos artigos, né? A gente já leu o artigo 23 e já entendemos, já detectamos as causas excludentes da ilicitude legais, as que estão previstas no Código Penal na sua parte geral. Existem outras causas excludentes, pessoal, aí ao decorrer do próprio Código Penal, como também cláusulas, ou melhor, excludentes de ilicitude supralegais, tá bom? Artigo 24, perdão, o parágrafo 1º ele fala do excesso doloso e culposo, ou seja, se até mesmo em estado de necessidade ou legítima defesa, ou no estrito cumprimento de um dever legal, ou no exercício regular de um direito, eu me exceder de forma dolosa, eu irei responder por aquele crime na modalidade dolosa. Se eu me exceder de forma culposa, mediante imprudência, negligência ou imperícia, eu irei responder por aquele crime na modalidade culposa, ok? O artigo 24, ele nos diz, né, o que vem a ser um estado de necessidade. E percebam que, se você está com seu códigozinho aí, ou se você ainda não está, abre lá no Planalto, você digita Código Penal. A primeira aba que vai aparecer, pessoal, vai ser a do Planalto, que está atualizado com o dia que você estiver assistindo essa aula. O Código Penal, nos artigos 24 e 25, ele só nos traz o conceito, pessoal, do que seria estado de necessidade e legítima defesa. Ele não preceitua, ou melhor, não conceitua o estrito cumprimento do dever legal, nem tanto o exercício regular do direito. Sendo que, com relação ao estado de necessidade, lá no artigo 24, ele diz o seguinte: preste atenção para alguns detalhes que eu irei explicar todos eles a partir de agora. Considera-se estado de necessidade quem pratica um fato típico. Não é isso, pessoal? Tá vendo? Um fato típico. Que aqui não fala assim, mas entenda-se dessa forma, um fato típico para salvar de perigo atual, grave esse primeiro bizu, é uma situação de perigo, pessoal. No estado de necessidade, não existe uma agressão com um destinatário certo. Existe uma situação de perigo. Toda vez que falar de estado de necessidade, lembrem logo de um incêndio, de um naufrágio, de um avião que vai caindo em direção ao solo, um acidente aéreo, ok? É um colete salva-vida, que eu tenho apenas um colete em meu naufrágio, onde existem duas pessoas naquele barco, entendeu? Uma situação de incêndio, lembra logo da boate Kiss, tá certo? Ou seja, a situação de perigo atual, que não provocou por sua vontade, isso aqui é importantíssimo, nem podia, de outro modo, evitar. Direito próprio ou alheio, ou seja, existe estado de necessidade, tanto próprio quanto de terceira pessoa, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigisse. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Aqui são os garantidores, pessoal. Os que devem e podem agir. Estão lá previstos no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, tá certo? E no parágrafo 2º ele fala: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços, ok? Mas vamos embora. Pessoal, qual é o ponto principal aqui no estudo do direito penal? De uma forma bem objetiva, sendo o mais direto possível. Diferenciar estado de necessidade de legítima defesa. E eu já vou logo trazendo a principal informação para os senhores. E gravem o que eu vou dizer aqui. Isso serve para um advogado, para um concurseiro, para um estudante iniciante, para todo mundo que gosta de estudar direito penal. Na legítima defesa, eu vou ter uma agressão injusta, em regra, praticada por um ser humano, ok? Ou, excepcionalmente, usando o animal, que é aquele exemplo onde um homem está com seu cão bravio e atiça-o para que ele ataque
uma pessoa. Se um homem dá uma voz de comando para um cão atacar outra pessoa, perceba que é um ataque animal. Mas o ataque animal, ele vai se tornar uma agressão injusta, que essa agressão ela tem um condão de ser, ou melhor, esse cão, né, ele é um instrumento na mão desse agressor, do dono do cão. Nesse caso, seria legítima defesa. Isso se a pessoa vir a se defender, atirar naquele animal para proteger a sua integridade física. Diferentemente de um cão que se solta ao léu, né, pessoal? E vem atacar pessoas indeterminadas. Perceba que nesse caso eu vou ter uma situação de perigo atual. Perceba que esse cão não foi instigado por ninguém. Entendeu? Porque se ele foi instigado por alguém, esse cão é mero instrumento do homem agressor. Aí, no caso do cão instigado por alguém, seria legítima defesa. Mas quando um cão, vamos supor que eu vou sair da minha casa, eu abro o portão, o meu Rottweiler, ele se solta e vai em direção aos policiais que estão em frente a um estabelecimento comercial realizando o PO lá, aquele policiamento a pé, por exemplo. Ou estudantes que vêm saindo da escola, tanto faz. Perceba que eu não tenho uma pessoa certa e determinada, ok? E criou-se naquele momento uma situação de perigo. Nesse caso, se alguém cefar a vida do cão bravio, protegendo, chancelando a sua integridade física, essa pessoa agirá em estado de necessidade. Não sei se você percebeu. Independentemente do exemplo que nós dermos, perceba, na legítima defesa eu tenho um destinatário certo. O cão foi atiçado pelo seu dono para atacar Severino. Legítima defesa, porque o Severino é um destinatário certo. Já no exemplo do cão bravio que se solta, é uma situação de perigo, onde eu não tenho um destinatário certo. O cão vai atacar a primeira pessoa que ele vê pela sua frente. Deu para entender? Olha só, no estado de necessidade, eu tenho uma situação de perigo. Agora, é qualquer situação de perigo? Não. Esse perigo deve ser atual. Tá bom? Porém, eu tenho aqui, ó, ou melhor, eu não tenho, vou até abreviar, eu não tenho um destinatário certo. Destinatário certo. Já na legítima defesa, pessoal, existe uma injusta agressão. E essa injusta agressão, diferentemente daqui, ela é atual ou iminente. Marquinhos, tu está falando isso de onde? Está lá, pessoal, no artigo 25. Iminente. Ok? Olha que diferença bacana. Aqui, ó, situação de perigo, porém atual. Aqui é uma injusta agressão. Além de atual, ela pode ser iminente. O que é iminente? É aquela que está prestes a acontecer. Toda vez, a partir de agora, que você se deparar com o exemplo do incêndio, do naufrágio, do acidente aéreo, de um ataque de cão bravio sem destinatário certo, desde que a pessoa que vai ceifar a vida de outro, ou que vai praticar em tese um crime, outro exemplo bacana de estado de necessidade, uma pessoa que vai caminhando, transeunte pela rua, e se depara com um bebê sendo asfixiado, sufocado dentro de um veículo por conta do calor. Ele vai lá, quebra o vidro do carro, né, a vidraçaria de uma porta, e consegue resgatar a criança. Perceba que, em tese, essa pessoa violou o patrimônio de outrem. Praticando, em tese, teria praticado o delito de dano, sendo que o dano
vai ser excluído porque ele agiu em estado de necessidade de terceira pessoa. Olha só, uma situação de perigo atual que estava acontecendo naquele momento, onde não foi ele que deu causa àquela situação de perigo. Perceba, os pais da criança não poderiam, mas claro que nesse exemplo não se encaixa, né? Porque o carro seria deles, né? E seria um bem disponível. Mas, por exemplo, se eu ateio fogo na escola que eu estudo, lá no curso, e em detrimento desse incêndio eu vou tirar a vida de alguém para salvar a minha vida, eu não posso alegar estado de necessidade, pessoal. Porque fui eu que que criei aquela situação de perigo. E no estado de necessidade, quem o alegar não pode ter dado causa a essa situação de perigo. Deu para entender direitinho? Isso aqui é uma análise bem básica, bem objetiva do que vem a ser o estado de necessidade. Já na legítima defesa, vou só apagar aqui, pessoal, rapidinho. Tanto num quanto no outro, existe, pessoal, a doutrina trata de um instituto bem bacana chamado cômodos dissensos. Beleza? Olha só, preste atenção. Vou botar até de azul aqui, ó. Cômodos dissensos. Deixa eu apagar aqui um desenho desse. Cômodos dissensos. O que seria isso, pessoal? Olha só, eu dei esse exemplo na sala de aula e foi um exemplo que o pessoal entendeu perfeitamente. Olha só, como dos dissensos. Então, até você fazendo uma leitura, uma análise até gramatical, ou seja, tomar uma decisão mais cômoda. No estado de necessidade, é recomendável que se você tem a oportunidade de não sacrificar o bem jurídico, que você o haja dessa maneira. Você haja dessa maneira. Isso seria o cômodo dos dissensos. Por exemplo, vai eu saindo da minha casa, quando eu vejo que um cão bravio se soltou da casa de um dos meus vizinhos. Eu estou armado, sou um policial, estou com a arma na cintura, e eu estou vendo que o cão vem atacando as pessoas e ele vem na minha direção. Perceba, eu posso escolher nesse momento, eu tenho a opção de esperar ele vir para cima de mim e eu abatê-lo, ou eu posso simplesmente pular o muro de volta na minha casa, ou abrir o portão e entrar. Isso seria o cômodo de dissenso, ou seja, eu tenho como evitar um sacrifício de bens jurídicos. Não sei se vocês perceberam que no estado de necessidade existe um conflito, né, real, atual, de bens jurídicos. Numa situação de incêndio, olha, existem vidas em conflitos. E eu querendo salvar a minha vida, eu termino puxando alguém que vai morrer queimado para eu salvar a minha vida. Nessa situação do ataque de um animal feroz que se soltou aleatoriamente, né? Ele vem percebendo a minha vida, a minha integridade física está em risco, em detrimento da vida do próprio animal. Há sempre um conflito de bens jurídicos, onde, como regra, a gente deve fazer prevalecer, né? Sacrificar um bem de menor valor em detrimento de um de maior valor. Tipo, em detrimento da vida, né? Para preservar a vida, eu vou sacrificar o patrimônio. Ou até mesmo, para salvar a minha vida, bens de igual valor. Eu sacrifico a vida de outrem. Né? Já que eu no parágrafo 2º, se eu sacrificar para preservar um bem de menor valor, patrimônio, eu sacrifico a vida, nesse caso vai haver uma redução de pena de 1 a 2 terços. Beleza? Mas se eu sacrifico um bem de menor valor em detrimento de maior, dá-se o estado de necessidade justificante, pessoal, normal. Ok? Ou seja, você vai ser, a ilicitude da sua conduta será excluída. Belezinha? Na legítima defesa, eu já não posso aplicar o cômodo dos dissensos. Se alguém me atacou e atacou naquele momento, ou está prestes a me atacar, eu posso perfeitamente reagir de forma moderada e proporcional, usando dos meios necessários
Já grave logo. O pessoal tem muito intuito de uso progressivo da força. Tchau e bênção, meu amigo. Meio moderado, meio proporcional é o meio que você tem disponível naquele momento para fazer cessar uma injusta agressão. Agora, claro, de forma moderada. Óbvio, né? Se imagina que um moleque de 10 anos vem com um taco de beisebol em minha direção, né, querendo brincar, dá uma chapuletada na minha canela. Eu tô armado, com a arma na cintura, eu saco a arma e dou um tiro na cabeça do moleque. Isso é totalmente desproporcional. Homicídio doloso, mesmo. Entendeu? Totalmente desproporcional. Diferentemente de eu estar sendo agredido por 2, 3 pessoas, eu saco minha arma, que é o único instrumento que eu tenho ali no momento para me defender, e disparo contra um deles, cessando, com o intuito de cessar aquela injusta agressão. Perceba que eu usei de forma moderada, do meio que eu tinha ao meu dispor, com o intuito de repelir uma injusta agressão. Só porque eu torço pelo Flamengo, passei na rua, os vascaínos vieram me bater. Com raiva de mim, porque o Flamengo deu uma lapada no Vasco. Aí não pode, pessoal. Estão entendendo? Na legítima defesa, perceba, existe uma agressão. Essa agressão está acontecendo, é atual, ou está prestes a acontecer. Não é aquela situação que eu vou chegando na minha casa, ao parar o carro, eu vejo meu desafeto, que tinha me jurado de morte, vem na minha direção. Ele pega e bota a mão na cintura para sacar uma arma. Eu saco antes dele ir. Venho lá tirar a sua vida. Perceba que a agressão era iminente, ela não chegou a acontecer. Outro exemplo bacana da gente se atentar, pessoal, é a situação de refém, que sempre foi. O pessoal confundia muito a legítima defesa com o estrito cumprimento do levei legal, nesse caso, pessoal, quando o meliante fazia uma vítima refém e o sniper ia lá e abatia sua vida, a vida do meliante. E muitos diziam, não, essa situação é estrito cumprimento do dever legal. Mas não existe, pessoal, em nenhum momento do ordenamento jurídico brasileiro que o policial tem o direito, né, o dever, melhor dizendo, de matar as pessoas. Não existe esse dever legal, né, essa obrigação, não. O policial ali, pessoal, ele agiu em legítima defesa de terceiro, tá bom? Inclusive já está previsto no artigo 25. É até bom fazer a leiturazinha aqui para os senhores do artigo 25, que é o que ficou faltando. Olha só. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente, olha aí, dos meios necessários, moderadamente, pessoal, evitando excessos, tá certo? Repele uma injusta agressão. Perceba, a agressão tem que ser injusta. Não é a polícia vai prender alguém, dá voz de prisão a alguém que praticou um crime, está em flagrante. A polícia vai usar da força para algemá-lo, porque ele está resistindo. E ele revidar contra a polícia, não. Aquela agressão perpetrada em face dele é uma agressão justa, beleza? A agressão tem que ser injusta para ser cabível à legítima defesa. Ou seja, repetindo, entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão. Aqui, ó, percebeu a diferença. Outra, atual ou iminente. No estado de necessidade, é uma situação de perigo, e perigo atual. Beleza? Uma informação bacana, antes de eu fazer a leitura aqui, que eu já estava esquecendo. Não existe legítima defesa contra agressão passada e, em regra, também contra agressão futura. Por exemplo, alguém me agrediu, eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 20 de março, são 10 horas, né? Alguém me agrediu agora de forma injusta, e eu pego, vou para casa e amanhã eu vou revidar essa injusta agressão. Não pode, aí não seria mais legítima defesa, tá certo? Porque seria uma legítima defesa, legítima defesa perpetrada em face de uma agressão passada. Não cabe, a agressão tem que ser atual ou iminente, está acontecendo naquele momento ou prestes a acontecer. Só terminando a leitura aqui para a gente, no instante, bater para o vídeo não ficar muito grande. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, né, do artigo 25, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Daqui a gente já desmistifica, né, pessoal, aquela situação onde o abate feito por um policial, pelo sniper, de um meliante que fez uma vítima refém, seria extinto cumprimento do dever legal. Negativo. Aí é a hipótese clara e precisa do artigo 25, tá certo? De legítima defesa. E para finalizar, esses dois são mais simples. O estrito cumprimento do dever legal, pessoal, geralmente, lembre logo de um agente público que cumpre a lei. Né? O maior exemplo e melhor que todos os manuais de direito penal trazem
é quando um policial prende alguém em flagrante delito, porque ou cumpre um mandado, quando um oficial de justiça vai ter que invadir o domicílio de alguém, entendeu? Durante o dia, cumprindo a ordem judicial para realizar uma busca e apreensão, para realizar uma busca domiciliar, para efetuar uma prisão juntamente com policiais. Perceba, os policiais não respondem por violação do domicílio, tá certo? Os policiais que prendem alguém em flagrante não respondem por lesão, não respondem por ameaça, não respondem por constrangimento, porque eles estão atuando no estrito cumprimento do dever legal, ou seja, porque a lei permite e obriga que eles o façam. Né? O tão conhecido, né, artigo 301 do CPP, que diz: os agentes públicos, né, as autoridades, né, policiais, devem prender quem se encontra em flagrante delito. E o exercício regular de direito seria um complemento. Aqui, ó, agentes públicos, a gente vai se lembrar de agentes públicos que cumprem a lei, aquilo que está previsto no ordenamento jurídico. Já no exercício regular de direito seria um particular, como regra, beleza, pessoal? Como regra. Pronto. E qualquer do povo pode prender quem se encontra em flagrante delito. Tá certo, pessoal? Ou seja, eu vou saindo de uma festa, eu me deparo com uma pessoa agredindo a sua esposa, a sua namorada, a sua companheira. Se eu me garantir, eu vou lá, vou deter ele, vou dar a voz de prisão, vou chamar a polícia. Eu não irei responder por lesão, por constrangimento, porque eu estou exercendo um direito meu. Tá certo? De uma forma bem simples, direta e objetiva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta aí, não esqueça não, pessoal, compartilhe esse vídeo. De antemão, se você chegou até o final aqui, agradeço, tá certo? A sua presença. Deus abençoe. Curso Preparação, Tradição e Aprovação.